pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like e inscreva-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, que eles querem dar um golpe na nossa democracia, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos nós somos mais fortes, certo? Olha bem, nós não imaginávamos do que realmente estava acontecendo no Brasil, inclusive na época da pandemia. O que acontece? O Bolsonaro, inclusive, quando ele assumiu, ele já tinha feito um acordo com o Trump de propagar negativamente tudo que viesse da China, inclusive as vacinas, que até inclusive quando eles se referiam à vacina, eles falavam vacina. Agora, a agência Reuters, em uma investigação, ela descobriu que estava por trás disso tudo uma campanha norte-americana contra a China e contra as coisas que tinha da China. Por isso que o Bolsonaro, inclusive, batia continência para a bandeira norte-americana, porque eles já tinham esse acordo do Brasil também propagar, inclusive as vacinas da China, como se fosse uma coisa negativa, como os Estados Unidos, o exército dos Estados Unidos, estavam fazendo. Porque a Reuters, durante o auge da pandemia do Covid-19, o Pentágono dos Estados Unidos, ele iniciou secretamente uma campanha visando contrapor crescente influência da China nas Filipinas, país severamente afetado pelo vírus da Covid-19. E a operação era clandestina, que não havia sido anteriormente reportada, pois tinha o objetivo de disseminar dúvidas sobre a segurança e a eficácia da vacina chinesa. E de acordo com a investigação da agência Reuters, a campanha e a propaganda do exército norte-americano, que utilizou contas falsas na internet para simular serem de filipinos, transformando-se numa campanha anti-vacina, igual a que esteve no Brasil, porque inclusive toda a família do Bolsonaro, praticamente o Bolsonaro e os seus 4 filhos, eles entraram nessa campanha anti-vacina. Inclusive propagaram muito no Brasil. E tudo que vinha da China. E eles também postavam nas redes sociais e criticavam a qualidade, por exemplo, das máscaras, dizendo que as máscaras não funcionavam. Entendeu? Do kit que vinha de teste da vacina Sinovac, que foi a primeira disponível, inclusive nas Filipinas. Pelo menos 300 contas no X, anteriormente Twitter, foram identificadas como correspondentes das descrições compartilhadas por ex-oficiais militares dos
Unidos familiarizado com a operação nas Filipinas. A China e o vírus, essa postagem identificada pela Reuters, coincidia com as mensagens dos cronogramas do design da campanha de propaganda anti-vacina do exército dos Estados Unidos nas Filipinas, que eles disseram que os X, atuais oficiais militares, na plataforma da mídia social X, também identificou com a conta falsa, inclusive o X, porque na época, inclusive, era Twitter. E depois que passou a ser X, aí foi identificada essas contas falsas de militares norte-americanos que queriam combater a vacina produzida na China. E tem outra, o Bolsonaro entrou com tudo nessa campanha. E a campanha antivacina lá do Pentágono norte-americano começou na primavera de 2020 e se expandiu além do Sudeste Asiático antes de ser encerrada em meados de 2021, quando entrou o Biden, aí adaptando a campanha de propaganda ao público local e a toda a Ásia Central, Oriente Médio. O Pentágono utilizou uma combinação de contas falsas nas mídias sociais e múltiplas plataformas para espalhar o medo das vacinas chinesas entre os muçulmanos, no momento em que o vírus matava dezenas e milhares de pessoas. Todos os dias, uma parte-chave da estratégia de ampliar a contestação de que, como a vacina às vezes continha gelatina de porco, aí os muçulmanos, inclusive, existe uma lei islâmica que proíbe, inclusive, o consumo da carne de porco. Agora, o movimento anti-vacina no Brasil, feita pelo genocida Bolsonaro, e é engraçado que a gente não sabia dessas informações. E essas informações veio no Brasil, essas informações veio também da agência Reuters, e quem informou aqui no Brasil foi o site 247. Agora, um movimento similar de desconfiança da vacina foi notado tendo o ex-presidente, o genocida Bolsonaro e seus filhos como figuras de destaque em toda essa transação, inclusive com aqueles kit vacina deles. E eles se referiam, inclusive, à vacina chinesa de forma pejorativa. Inclusive, os filhos do Bolsonaro falavam isso constantemente, que era vacina. Enquanto o sentimento de antivacina durante o período crítico, que estava morrendo muita gente no país. Mas morrendo muita gente. Agora, eles vinham com aqueles kit cloroquina deles. Agora, aqui no Brasil, por exemplo, foi combatido um pouco isso com a iniciativa do então governador de São Paulo, João Dória, que intensificando esse
debate político e ideológico sobre a vacinação, ele comprou vacina da China, que inclusive foi distribuída em São Paulo e em alguns outros estados, mas com a proibição, inclusive, do genocida Bolsonaro. Agora, esse programa militar estadunidense começou na administração do presidente Donald Trump, que também era um bandido, amigo do Bolsonaro, e continuou meses após a posse do Joe Biden. Aí encontrou a agência Reuters, mesmo depois do executivo e da mídia social alarmaram e alertaram o Joe Biden. E aí o que acontece? O Pentágono ainda estava produzindo desinformação da Covid. Aí a Casa Branca, o Joe Biden emitiu um decreto na primavera de 2021, proibindo esses esforços anti-vacina, que também difamava as vacinas produzidas por outros países rivais aos Estados Unidos. Iniciou aí uma revisão interna, revelou as investigações. Agora, no Brasil, inclusive, tinha aquele kit Covid-19, que inclusive o Bolsonaro propagava, que era aquele kit que tinha a ivermectina, a cloroquina, ivermectina, nitazonida, azitromicina e corticoide sistêmico. Essa era o kit de vacina que o Bolsonaro propagava nas redes sociais, fazendo o quê? Com que as pessoas que acreditaram nele tomasse esse tipo de remédio, que não tinha nada a ver, porque inclusive tem até um estudo de pesquisadores da USP que relataram que na antiga revista The Lancet Regional americana, como ocorreu a disseminação do tratamento precoce da Covid-19, com esse chamado Convite, que tem essa cloroquina do Bolsonaro, a ivermectina do Bolsonaro, que morreu gente pra danar. Morreu muita gente. E a gente não sabia que isso era inclusive uma orientação do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. O Donald Trump que estava por trás disso. Porque ele fez esse tipo de propagação negativa sobre a vacina e os produtos da China, porque os Estados Unidos não conseguiram fazer a vacina num tempo recorde, antes da China. Porque depois os Estados Unidos conseguiu fazer as vacinas. Mas quem fez primeiro foi a China. Aí o Donald Trump, para combater a propagação da vacina chinesa no mundo, ele usou outros países, inclusive as Filipinas. E a propaganda que ele fazia nas Filipinas, inclusive, que foi feita por militares norte-americanos,
ele fazia na língua tailandesa. Aí o que acontece? Aí o pessoal lá nas Filipinas começaram a acreditar realmente que a vacina chinesa não era eficiente, como no Brasil, porque aqui no Brasil o Bolsonaro dizia que a vacina chinesa não era uma vacina para combater a Covid-19, era para instalar uns chips nas pessoas. Isso foi o governo Bolsonaro que propagava nas redes sociais. E muitas pessoas acreditaram nisso. As pessoas acreditavam. Inclusive eu tive familiares que eram bolsonaristas, que acreditavam piamente no Bolsonaro, que tomou esse kit vacina do Bolsonaro com a tal de cloroquina, ivermectina, nitazonida e todos esses remédios que não tinha nada a ver, conforme diz um pesquisador da USP. Inclusive ele diz que esse kit levava inclusive à morte as pessoas. E era realmente. Agora, essa propagação que no Brasil morreram 700 mil pessoas é falsa. Não é verdade. Porque olha bem, as pessoas que pegavam a Covid-19, uma boa parte delas, que inclusive tomaram esse tal de cloroquina, ivermectina, isso gerava a dar uma parada cardíaca nas pessoas, que já estava com a Covid-19. Aí as pessoas morriam com parada cardíaca por causa da Covid-19. Aí o que acontece? O médico não colocava que a causa foi a Covid-19. Ele colocava que a causa foi a parada cardíaca. E daí eles continuavam propagando esse convite aí, convite do tal de Bolsonaro, o kit de convite. E aí as pessoas foram morrendo. Então morreram muito mais pessoas do que 700 mil. Morreram muito mais. Inclusive aquelas que morreram no hospital, aí, sênior, que é um hospital que a maior parte das pessoas que faz parte são idosos, morreu um monte. Todas as pessoas que entravam lá, eles davam esse kit de convite, que era cloroquina, inclusive eles distribuíam, esse hospital levavam na casa das pessoas, como levaram na casa do meu cunhado. E meu cunhado tomava essa porcaria. E aí eles diziam que era parada cardíaca que a pessoa morria. Não era pelo convite. Então morreu muito mais gente. É só a Polícia Federal fazer uma investigação nesse tal de sênior aí, esse convênio que tem inclusive vários hospitais, morreu gente pra caramba. Inclusive morreu a mãe daquele dono da Hang lá do Rio de Santa Catarina. Morreu nesse hospital, porque ela também deve ter tomado essa tal de cloroquina, ivermectina e companhia limitada, dessa porcaria que o Bolsonaro deu.
Porque na gestão do Bolsonaro, nos 4 anos, só foi desgraça no Brasil. Só foi desgraça. Porque, inclusive, foi o Bolsonaro, já está provado que foi o Bolsonaro que organizou o golpe de Estado no Brasil. Já foi provado isso. A Polícia Federal já sabe, já tem inquérito a respeito. Agora, morreu gente pra danar por causa dele. E tem outra, e muitas outras pessoas que acreditaram no Bolsonaro também foram pra cadeia, porque participaram, além dele matar, porque isso foi um genocídio no Brasil. Foi muito mais de 700 mil pessoas. Porque outras pessoas, esses remédios provocavam o infarto das pessoas, que já estavam com a doença. E aí as pessoas morriam de infarto, parada cardíaca. Aí eles não colocavam no atestado de óbito que morreu de Covid-19. Colocava que tinham morrido de parada cardíaca. Por isso que estacionou nos 700 mil. Mas morreu muito mais pessoas. Porque esse Bolsonaro trouxe a desgraça para o Brasil. E naquele ato do dia 8 de janeiro, que os bolsonaristas terroristas fizeram na Praça dos Três Poderes, também foi organizado pelo Bolsonaro, pelo grupo do Bolsonaro, que queriam dar o golpe de Estado. Porque aí o que eles fizeram? Invadiram o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Senado Federal, e destruíram tudo. Eles destruíram o patrimônio cultural e artístico do Brasil. Eles destruíram telas da Djanira, quebraram escultura do Bruno Jorge, do Vitor Brecheret, quer dizer, detonaram a arte no Brasil, que estavam expostas tanto no Palácio do Planalto, como no Senado Federal e no Supremo Tribunal Federal. Eles detonaram simplesmente para dar o golpe de Estado que o Bolsonaro estava querendo. Quer dizer, dá o golpe de Estado e implanta no Brasil a ditadura militar, porque era esse o objetivo do Bolsonaro, do inelegível. Era esse o objetivo, dar o golpe de Estado para implantar uma ditadura militar. Só que ele esqueceu que nós já tivemos ditadura militar no Brasil. E nós sabemos o que é a ditadura militar. Nós sabemos. Nós sentimos na carne o que é a ditadura militar. Então, ditadura militar no Brasil, nós não queremos mais. Não queremos mais a ditadura. Nós já sabemos o que a ditadura faz. Porque o objetivo da ditadura militar é calar as pessoas que não pensam como eles. Então, eles torturam e matam as pessoas que não pensam como eles. Por isso que lá no cemitério de Perus foi encontrado mais de 1.000 ossadas. Mais de 1.000. Porque o governador de São Paulo, na época, era o Maluf. E ele tinha liberado para o esquadrão da morte, que matava as pessoas, de enterrar as pessoas lá em Cova Rasa.
governador de São Paulo, Paulo Salim Maluf. Quer dizer, esse pessoal todo, que eles queriam dar o golpe de Estado para implantar uma ditadura no Brasil, e vou falar para você, nós sabemos o que é a ditadura. Então, ditadura militar fascista no Brasil, não queremos. Não a ditadura militar. Ditadura militar nunca mais no Brasil, certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam, inscrevam-se no canal. Inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então inscreva-se no canal. Juntos, nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.